Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Nesse vídeo de hoje, gostaria de começar esse vídeo fazendo uma breve, pequena oração para que Deus venha iluminar nossa mente cada dia mais, abrindo nosso entendimento para entender a palavra de Deus e colocar ela em nosso coração e praticá-la, para que a bênção de Deus venha nas nossas vidas. Grandioso Deus, Pai querido, essa palavra não é minha, a palavra é sua. Tudo que o Senhor colocou e deixou escrito serve como alerta, como ensinamento para nós, para nosso entendimento. Eu te agradeço, Senhor, abençoa cada um que vai ouvir essa pequena palavra, essa pequena porção da palavra. Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada um, derramando as tuas bênçãos sobre eles, abrindo a mente e o entendimento em nome de Jesus. Amém, meu querido, sejam bem-vindos. E desde já agradeço a todos inscritos no nosso canal, e aqueles que irão se inscrever. Se gostarem de conteúdo como esse, né, aconselho a assistir até o final, para você entender e aí tomar sua decisão, se você for novo por aqui. E aqueles que já estão por aqui, eu muito grato, meu muito obrigado. Mas vamos para o tema de hoje. Por que Deus não perdoou Lúcifer ou Satanás? Por que Deus não o perdoou? A Bíblia diz que com a sua queda, caiu ele e ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, os anjos de Deus foram arrastados junto com ele. Além dele cair, além dele não querer ser mais submisso a Deus, ou seja, obedecer a Deus, porque os anjos, toda a criação foi criada por Deus. E isso nós vamos encontrar isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Nele, Deus, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, que nós não vemos, os anjos e os demônios, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado ou quer potestade. Todos eles foram criados por Deus e por um objetivo. Qual foi o objetivo que Deus criou os anjos, os ministradores? Então a gente sabemos que Deus criou os anjos, ministradores, os anjos são os seus adoradores, os anjos são os seus encarregados, muitos de levar mensagem, outros de apenas adorar ao Deus poderoso. Então eles são criatura também criada por Deus. Mas agora que está a pergunta que não quer calar: por que Deus então não perdoou o inimigo? Por que Deus não perdoou o Lúcifer? Ele que era um querubim ungido. Meu querido irmão, se nós olhar pelos nossos olhos carnais, nós ficaríamos assustados, ficaríamos aterrorizados, porque a imagem de um querubim, se a gente seguir a descrição que Ezequiel traz para nós, ficaríamos abismados, assustados, teríamos até medo. Mas no mundo espiritual as coisas são diferentes da nossa visão carnal. Não podemos trazer a nossa visão carnal com o mundo espiritual, é totalmente diferente. A carne não é compatível com o espírito, com o mundo espiritual, com o mundo do poder, com o mundo ao qual Deus controla, esse mundo espiritual. Ele criou tudo, desde o início. Criou os anjos e também criou o ser humano. Então agora que está. Por que Deus então não perdoou, então, sendo ele um Deus bom, maravilhoso, não perdoou Lúcifer, o anjo caído? Por que Deus não perdoou? E nós vamos meditando dentro da palavra de Deus. Não há um texto que diz assim, olha, não perdoou por isso, por aquilo. Mas a gente vê, estudando a palavra, estudando a teologia, estudando a Bíblia, por que Deus não perdoou? Veja só, ele que era o querubim ungido, eu quero mostrar para você, antes de dar a resposta, isso não é 100% real, mas é uma imagem criada que seria um querubim, né? Só que ele não era só um querubim, ele é um querubim ungido. Ele estava acima dos outros. E por ele se ensoberbecer, a Bíblia diz, Ezequiel, por ele começar a deixar a arrogância do seu coração tomar conta, a iniquidade criou-se naquele momento, não sabemos como, mas Deus ali sondou o seu coração, e a partir dali ele intentou querer subir, ser mais do que Deus, a subir acima das estrelas dos céus, subir acima do trono de Deus, e Deus o fez descer. Ele desceu, ele caiu. Veja como que é forte isso. Imagina você encontrar um ser dessa forma, né, com 4 faces e mais a face de querubim. Veja que terrível que é. Seria assustador, né, meu querido irmão? Seria terrivelmente muito forte. Mas, analisando bem a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a seguinte conclusão. Veja bem, aqui eu não quero colocar eu com uma soberba dizendo que aqui sabemos mais do que muitos que estão por aí. Não, não.
é a minha conclusão, mediante do que eu já li na Bíblia e que continuamos buscando e lendo, né? E eu penso assim, e grandes homens de Deus, grandes teólogos pensam assim. Bom, primeiro, Deus não perdoou o inimigo porque ele pecou na eternidade. É isso mesmo. Veja que quando eles foram criados na eternidade, não foram criados como ser humano, que Deus tomou do pó da terra, como Adão, e fez o boneco e criou ele. E soprou sobre ele o espírito de vida, o fôlego de vida. E ele se tornou, a partir daí, a alma vivente, uma alma inteligente, ou seja, um ser inteligente, pensante, Adão. Mas não, o inimigo foi criado com poder na eternidade. Sendo assim, pecando na eternidade, eternamente no pecado. Não é assim? Não tem mais volta. Houve uma decisão. Então, para eles, não tem arrependimento. Para eles, não tem remissão de pecado. Porque para eles não tem sacrifício de perdão. Não é o nosso caso. Por quê? Porque o ser humano, Adão foi induzido, Eva foi induzido à queda. Então, não caíram apenas porque quiseram, porque também foram induzidos. Claro, tiveram o livre-arbítrio de aceitar a queda, ou não aceitar a queda, né? Mas aceitaram, mas através da maquiação, através da indução do inimigo que levou-os a cair. E com essa queda, a gente sabe que eles levou toda a humanidade para a queda também. Levou toda a humanidade caindo junto com Adão, com a sua esposa Eva. Eles caindo levou toda a humanidade junto com eles. Então era necessário agora remissão dos pecados. E como isso pode ser feito? Através do sacrifício perfeito. Jesus fez na cruz do Calvário, se entregando por nós. Então veja a diferença. O homem pecou porque foi induzido, caiu, mesmo tendo o livre-arbítrio, ele caiu. Não conseguiria jamais. Aí é pensamento nosso, sobrepor o inimigo, porque o inimigo é inteligente, ele é muito inteligente. Ele tem mais inteligência que o ser humano. Mas o ser humano tinha a capacidade de dizer não, mas aceitou. Por então, caiu. Agora o inimigo, ele lá junto com Deus, no céu, resolveu, a gente não sabe data, dia, hora, nem nada disso, tudo isso, se alguém falar é especulação, ele resolveu, a partir daquele momento, no seu coração, querer já não mais servir a Deus, né? Já não aceitar mais o que Deus oferecia para ele, e a Bíblia diz que era muita coisa, ele era cravejado de pérolas, enfim, ele era adornado por Deus ali, mas ele não quis mais aquilo, ele queria agora, naquele momento, ser acima, mais do que o próprio Deus. Então ele era uma criatura, ele é uma criatura criada por Deus, ele não é criador, criador só tem um, que é Deus, no céu e na terra. Então por isso foram lançados de lá. E a Bíblia diz, em Apocalipse 17, que ele agora pelejou também contra Jesus e perdeu contra Jesus e a sua igreja, ele perdeu. Tentou pelejar contra os anjos de Deus, mas não foram suficientes, também caiu. Então nessas batalhas que a gente vemos que o inimigo, ele se revoltou totalmente contra Deus. E agora não é só isso, se revoltou contra toda a natureza e que Deus criou, principalmente nós que somos a excelência da criação, o ser humano, o homem. E por isso ele tem tanta raiva de mim, de você, porque ele não está contente. Jesus disse em Mateus que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E o inimigo, ele não está contente, porque aquilo já está tudo preparado para ele. A sua condenação já está ali. Ele teve ali o direito de escolha, escolheu. Então ele escolheu estar contra Deus. E passará a eternidade longe de Deus. E nessa eternidade agora longe de Deus, também todos aqueles que partirem para a eternidade sem o Deus poderoso, sem a salvação em Cristo Jesus. Então, a escolha é nossa. Estar com Deus e com seu Filho Jesus Cristo por toda a eternidade ou sem eles, também por toda a eternidade. Isso é fato. Não teve quem mais falou sobre o inferno, sobre o mundo vindouro do que o próprio Jesus. Em Mateus 10 ele diz que é muito melhor temer a Deus do que os homens que só podem matar a carne, o corpo, tirar a vida da pessoa, mas não pode
lançá-lo no inferno junto com o corpo. Não pode. Deus pode fazer isso, ele tem poder para isso, porque ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele não tem o poder, ele é o poder. Diferente do inimigo que tem algum poder, né? Tem sim, tem um poder, mas não é todo o poder. O poder total somente Deus tem. Deus o criou e Deus o sabe como lidar com esse ser das trevas, que se transformou no ser da treva. Então eu queria agradecer a você. E é esse o motivo pelo qual não há remissão, não tem remissão dos pecados. Para o inimigo, não, porque eles não pecaram na carne. Eles estavam na eternidade. Uma vez estando na eternidade, a decisão é para sempre. Ele decidiu e arrastou a terça parte dos anjos, caindo assim e nunca mais voltará para lá. Nunca mais. Não é assim? Nunca mais, segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus. É eterno, pronto, sem volta. Então, meu irmão, eu e você tem a oportunidade de estar eternamente com Deus. Não vemos, não conhecemos face a face. Mas quando passarmos para o plano espiritual, para a eternidade, aí sim, o veremos como somos vistos aqui, como vemos uns aos outros. Veremos ele lá também, como ele é, realmente, a sua forma. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, a cada um dos seguidores do canal, amigos e simpatizantes. Que Deus abençoe você. Fique com essa palavra, porque que Deus venha perdoar o seu pecado, o nosso pecado, porque nós temos que cada dia mais se livrar das amarras do pecado e do erro, para que nós não venhamos ser também, naquele grande dia, ser lançado no lago de fogo com o inimigo, com o diabo e seus anjos. Mas vamos orar, agradecer a Deus, para que ele venha nos fortalecer e nos dar força, para seguir glorificando ao seu nome e engrandecendo o seu poder. Grandioso Deus eterno Pai, eu agradeço, Pai, por cada vida que está assistindo, Pai, esse vídeo, por cada irmão, amigo, simpatizante, até aqueles que não creem, mas, de uma certa forma, Pai, estão curiosos. E eu sei que o Senhor tem a resposta para tudo, não somos nós. Quem tem a resposta é o Senhor. Nós não temos a soberba de dizer que sabemos tudo, nunca. Sabemos pouco do pouco do pouco. Mas isso é o necessário, o suficiente, Pai, para nós se firmar na Tua palavra e também ir para a salvação em Cristo. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, cada um desses ou dessa que creem na Tua palavra. Que o Senhor venha derramar Tuas bênçãos sobre eles. Que o Senhor venha repreender o inimigo, Pai, sagaz. Ele é muito sagaz, mas ele não pode, Pai, de forma alguma, Deus querido, tomar a frente do Senhor, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor é Deus forte. O Senhor é Deus que não perde batalha. O Senhor é Deus que está acima do nosso entendimento. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está na eternidade. Nós estamos no tempo do homem. Nós estamos no tempo Cronos, qual o Senhor criou para o homem. O tempo Cronos. O tempo Kairos, o tempo futuro pertence ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha te abençoar, meu querido, você e sua casa, e tudo que você colocar a mão, e que a bênção e a graça de Deus reine sobre você, sobre sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e até o próximo. Deus abençoe.